Pastor, teve aqui um comentário de uma irmã. Ela chega, pastor, a dizer assim: essa pregação, pastor, que o senhor acabou de citar aqui na primeira parte, ela veio do céu. Essa manhã eu estava nessa madrugada meditando tudo o que o irmão está pregando. Deus é fiel. Eu amo esse meu Deus. A cada dia abrindo mais meu entendimento. Somos aqueles que nele confiam. Nós confiamos no nosso Deus. Amém, pastor? E ela fala assim a respeito de uma concordância. Ela está dizendo aqui que, pelo que deu a entender aqui, pastor, houve uma concordância no que ela, durante a madrugada, parou para meditar e na palavra que o Senhor nos trouxe nesta manhã. E a pergunta que eu faço para o senhor: o que é uma concordância bíblica? Dá para entender aqui que é uma concordância bíblica. Eu queria então que o irmão lesse o Salmo 133, que ele é muito importante. E tem o título aqui: A Excelência do Amor Fraternal. Diz assim, Salmo 33, verso 1, são apenas 3 versículos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida eterna. Aí vemos a concordância, a união, o que promove essa grande bênção, como Deus, através do Espírito Santo, Ele nos mostra a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque a melhor palavra para as nossas vidas é a palavra de Deus. Muitos vão atrás de profetas, mas, havendo Deus falado de muitas maneiras e por muitas pessoas, diz o livro de Hebreus, nesses últimos dias tem nos falado através do seu amado Filho, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, não que não acreditemos em profeta, na profecia, mas em primeiro lugar, temos que ter essa prioridade, que a palavra de Deus, ela nos dá a resposta para as nossas ansiedades. E provavelmente essa irmã que nos ligou nessa manhã, ela deveria ter alguma pergunta. Foram 5 perguntas que foram citadas, né? Sim. E são perguntas que são inquietantes no coração de todas as pessoas. De onde eu vim? O que eu estou fazendo neste mundo? Quem que já não fez essa pergunta? Por que eu nasci nessa família? Por que eu sou brasileiro, por exemplo? São perguntas que todos nós fazemos no dia a dia, até para nós mesmos, né? Exatamente. Não fazemos para pessoas, podem achar que é estranho fazer essas perguntas, mas acho que com certeza aí todos nós fazemos essa pergunta para nós mesmos. O que eu estou fazendo quando chegamos a uma determinada idade na vida? Será que o que a vida me ofereceu como oportunidade eu soube aproveitar? Ou muitas das vezes nós temos uma certa decepção, porque, puxa, se eu tivesse aquela oportunidade que surgiu, eu tivesse aproveitado de uma maneira diferente, com a experiência que eu tenho hoje, seria melhor para mim. Um jovem, por exemplo, às vezes numa escolha de uma profissão, às vezes numa escolha de casamento, será que essa escolha que está sendo feita é a melhor? Eu me lembro, inclusive, daquela sua escolha que o senhor fez na sua profissão anterior, né? Chegou a viajar, ia fazer uma faculdade e percebeu que não tinha nada a ver com a sua região que o senhor mora. E a sua escolha posterior fez do irmão que não é hoje. Graças a Deus.
São situações que a vida nos colocam, né? Cruzilhadas, Exatamente. que nós temos que fazer essa definição. E no sentido espiritual, isso é mais importante ainda, né? Quando nós estamos longe de Deus e precisamos estar na concordância com Deus. Concordância com Deus. E Deus quer que estejamos nos seus caminhos. Sim. Onde estás, que fizeste, de onde vens, para onde vás, de quem és tu? São perguntas que todos nós temos que um dia responder. E esse texto também, que o irmão acabou de ler, ele fala da amizade entre os crentes, né? Sim. Porque a nossa luta é uma luta espiritual. Eu queria que o irmão lesse, por exemplo, Efésios capítulo 6, verso 12. Efésios, que Paulo fala de uma luta espiritual que é muito importante. 6:12. Que os irmãos devem entender que coletivamente nós precisamos estar nessa concordância. Com certeza. Diz assim Efésios capítulo 6, verso 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então existe essa luta. O profeta Amós, no seu capítulo 3, verso 2 e 3, ele também fala sobre isso. Quando existe uma desunião entre os irmãos, o corpo de Cristo, que é a igreja, ela fica enfraquecida. Por favor, Amós 3, 2 e 3. Diz assim Amós 3, versos 2 e 3. De todas as famílias da terra, a vós somente conheci, portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Uma pergunta pesada, hein, pastor? Exatamente. Aqui vemos que Deus queria andar junto com Israel. Queria ser o seu Deus. Mas Israel queria outros deuses. Queria cultuar deuses pagãos. E assim não é possível. Para nós andarmos com Deus e consequentemente andarmos com os nossos irmãos, nós precisamos estar numa comunhão vertical com Deus e consequentemente com os nossos irmãos. Por isso esse Salmo, o 133 que o irmão leu, ele fala de unidade. E o inimigo, ele faz tudo para cortar essa concordância que a nossa irmã, ela manifestou a sua opinião, o seu comentário nessa manhã, né? Então podemos ver que o inimigo, em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, o inimigo ele é sutil, ele muitas das vezes ele se fantasia num anjo de luz. E as pessoas achando que estão fazendo as coisas de Deus, mas muitas das vezes estão sobre a influência, 2 Coríntios 10, verso 2, que fala a respeito desse inimigo, que ele não se apresenta com a sua aparência, mas ele se apresenta como que invisível. Sim. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 2. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. O irmão veja que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele quando fez alguns dos seus milagres, ele foi acusado de que
o poder que ele exerceu sobre a cura dessas enfermidades veio de Beelzebu. Sim. Olha que Misericórdia, hein? Que situação de luta espiritual que o Senhor enfrentou. Mateus capítulo 12, verso 22 a 26, fala sobre essa blasfêmia Blasfêmia pesada. dos fariseus contra o Senhor Jesus Cristo. Mateus 12, 12, 22 a 26. 22 a 26. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Então aqui vemos que o próprio Senhor reconheceu que o próprio inimigo, ele fica enfraquecido. Se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Imagine com relação ao reino dos céus, quando pessoas começam a criar embaraços contra o reino dos céus, querer dividir o reino, querer dividir uma igreja, por exemplo. Verdade. Isso é muito perigoso, porque é um princípio espiritual que vai ser prejudicado e não vai ter essa unidade, essa concordância, como nós pudemos ver aqui nesse Salmo 133, que está servindo de comentários nessa manhã. Então nós vemos aqui nesse Salmo 133 que o Senhor ali, quando tem o resultado da unidade, o Senhor acrescenta a bênção. É o que diz a palavra de Deus. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção. Vamos ler o livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 22, que o Senhor Jesus, ele fala sobre isso. Provérbios, capítulo 22, capítulo 10, verso 22. É uma palavra que fala sobre a concordância e a bênção. Provérbios 10, verso 22. A bênção do Senhor é quem enriquece, e ele não acrescenta dores. Tem tudo a ver, pastor. Então é muito importante a começar no relacionamento conjugal, a começar no relacionamento familiar, que haja uma concordância, que essa concordância ela seja fundamental para que o Senhor abençoe. E assim, isso também envolve a igreja. Quando há concordância, quando há unidade no meio do povo de Deus, o Senhor utiliza, como o orvalho de Hermon. O Monte Hermon é o monte mais alto de Israel. É o monte onde fica uma camada de gelo no inverno. E quando vai mudando as estações, essa camada de gelo ela é aquecida pelo sol, e esse gelo ele vai virar um orvalho. Ele vai ser conduzido para o Rio Jordão. E dessa maneira, o Senhor, ele acrescenta essa bênção
E ali o Senhor, ele promove nesse capítulo, nesse Salmo 133, ali o Senhor ordena a bênção e a vida eterna para sempre. O senhor falou É muito importante essa concordância que a irmã hoje fez esse comentário, e assim também para as nossas vidas haver essa concordância. Isso me lembra, inclusive, pastor, quando o senhor falou em relação à igreja, a parte do livro de Neemias, né? Querendo restaurar os muros, tudo para a obra de Deus. Aí chega lá Sanbalate e Tobias minando comentários contrários, tentando tirar o desejo de restauração, de crescimento da própria igreja. Isso acontece também hoje dentro da igreja espiritual, né, pastor? Amém.